Amados irmãos, saudações de paz a todos. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo um estudo bíblico para a sua e para a nossa vida. Dessa vez nós vamos falar de um assunto muito importante, um pouco complexo, porém de suma importância para a caminhada da fé de qualquer pessoa, que é um assunto que tem um pano de fundo escatológico. Antes de tudo, eu quero te falar, se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, ainda não é inscrito, então aproveita agora, se inscreve no canal, curta o vídeo e aproveita e já compartilha também para abençoar a vida de outras pessoas. Olha só, o estudo, como eu falei, vai ser um pouco complexo, certo? E o tempo não vai nos permitir entrar em todos os detalhes, analisar versículo por versículo. Então eu preparei aqui um PDF e eu vou estar disponibilizando esse PDF com todo o estudo bíblico que vai ser passado aqui nesse vídeo. Esse vídeo vai ser rápido, eu vou apenas dar uma pincelada por cima de tudo, vai ser muito superficial, porém o estudo detalhado sobre o texto que nós vamos usar aqui nesse vídeo, eu vou estar disponibilizando gratuitamente para você. Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato, você vai pegar esse contato, mandar uma mensagem via WhatsApp e se identificar, e assim eu vou estar mandando para você gratuitamente o PDF completo com todo esse estudo bíblico que nós vamos apresentar aqui nesse vídeo. O nosso texto base, ele está em Mateus capítulo de número 25, que é o sermão profético da parábola das 10 virgens. Jesus ele inicia um sermão aqui no capítulo de número 24, que ele fala de sermão profético do princípio das dores. Ele vai trazendo um pano de fundo escatológico, trazendo revelações de acontecimentos que acontecerão nos últimos dias da igreja aqui na terra. E quando chega no capítulo de número 25, ele lança uma parábola que é conhecida como a parábola das 10 virgens. E é dentro dessa parábola que nós vamos apoiar o nosso estudo bíblico, tá certo? O texto diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós azeite. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha só, querido, Mateus capítulo de número 25. Como eu falei, o vídeo vai ser rápido, não pretendo passar de 25 minutos, então logicamente não tem como nós falarmos de uma parábola escatológica em 25 minutos. Então eu reforço aqui, vou deixar meu contato, você entra em contato comigo e eu te passo o PDF desse estudo bíblico. Olha só, primeiro, para nós entendermos essa parábola de Jesus, nós temos que entender alguns pontos interessantes. O primeiro ponto é o contexto histórico dessa parábola, o contexto social, do porquê de Jesus utilizar a parábola de um casamento para se referir na união da igreja com o noivo no grande dia da sua vinda. A outra coisa interessante é nós analisarmos o contexto espiritual. Já que vamos analisar o contexto social, vamos analisar o contexto também espiritual. Quais características Jesus ele quis nos passar através dessa parábola? E é isso que nós temos que entender, sempre trazendo uma visão escatológica. Olha, queridos, como eu iniciei, essa parábola ela faz parte do sermão iniciado no capítulo 24 e vai até o final do 25. Jesus ele fala dos acontecimentos do fim e chama a atenção para nós estarmos preparados para o maior
evento da igreja chamado de arrebatamento. Então aqui eu me utilizo de uma palavra que talvez você que não tem um profundo conhecimento bíblico, talvez não tenha muito conhecimento com essa palavra chamada arrebatamento. Tá certo? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, o apóstolo ele vai falar acerca do arrebatamento. Como eu te falei, todos os detalhes do estudo vai estar disponível no PDF que eu vou disponibilizar gratuitamente para você. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, nós vemos ali a palavra arrebatamento fazendo parte do texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo. Tá certo? O arrebatamento ele será um evento no qual Deus tirará da terra o seu povo, os salvos, por meio de uma ação diretamente de Deus. Então, o arrebatamento vai ser um evento da qual Deus, com o seu infinito e glorioso poder, ele vai tirar com a sua própria mão, independentemente da vontade ou da preparação do homem. Ele vai tirar os salvos da terra. Então, já ouvi muitas pessoas dizerem que Deus ainda não arrebatou a sua igreja para o céu, porque tem muita gente ainda para se preparar, para aceitar a Jesus. Enfim, eu particularmente não concordo. Eu acredito que Deus ainda não tirou a igreja dessa terra porque ainda não chegou o momento certo. No momento certo, Deus vai soar a última trombeta. E a igreja ela vai ser tirada da terra, ou que você esteja preparado ou não. Deus ele já te deu muito tempo para você se preparar. Então ele não vai ficar tardando ou adiando a vinda dele esperando você se preparar. Não, então o interessante, por isso que o importante é você estar preparado agora, já. Se acontecesse agora, eu quero te deixar uma pergunta nesse vídeo, você estaria preparado agora? Então, Deus ele não vai esperar ninguém se preparar. Quando o momento certo chegar, ele simplesmente vai agir segundo a sua boa e perfeita vontade. Então, enquanto esses eventos terríveis irão acontecer na Terra, esse evento será de uma forma rápida e imperceptível. O arrebatamento ele vai ser de uma forma rápida. O apóstolo Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, dizendo que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Então será de uma forma estrondamente rápida. Não haverá tempo para você ir na casa do pai, na casa da mãe, buscar reconciliação na igreja. Vai ser de uma forma rápida. Então eu quero te falar uma coisa. O arrebatamento ele vai ser no abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo você procurar correr até alguém pedindo oração, pedindo reconciliação. Não vai dar tempo você ir na casa de alguém pedir perdão. Não vai dar tempo você nem dobrar o joelho para orar e se arrepender. Não, vai ser um evento rápido. O apóstolo Paulo falou que seria no abrir e no fechar de um olho, rápido. Então, por isso há a necessidade de você e eu estarmos preparados agora. Então, queridos, olha, seguindo aqui à frente, a palavra arrebatar, ela vem de uma palavra grega arpazo. Ela vem também de uma palavra latim raptus, no latim raptus, no grego arpazo. Ambos têm um significado de sequestro. Tomar rapidamente, tomar com força. Então, o arrebatamento é um evento que Deus vai tirar rapidamente a sua igreja, com força, sem perguntar, sem pedir autorização, sem nenhum tipo de ação prévia. Ele simplesmente vai tirar a sua igreja com força da terra, de uma forma rápida. Mas, para que você e eu não sejam pegos de desapercebidos, por isso a Bíblia Sagrada, ela nos adverte, nos alerta, nos ensina a estar preparados para esse grande evento, certo? Então vamos lá. Existem duas linhas de pensamento em relação a esse evento, ao arrebatamento da igreja. A primeira linha de pensamento é chamada de pré-tribulacionista.
Os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Irmão, o que é grande tribulação? Ora, a grande tribulação será um período do qual nós entendemos pela Bíblia Sagrada que vai ser um período onde o anticristo ele vai estar operando poderosamente na terra, uma força política movida pelo próprio Satanás, agindo contra todo tipo de princípio de Deus. Então ele vai estar agindo. Os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes desse período, antes da manifestação do anticristo na terra. Já uma segunda linha de pensamento, chamada de pós-tribulacionista, eles acreditam que o arrebatamento só ocorrerá depois da grande tribulação, depois da manifestação do anticristo e todo aquele período de grande perseguição, aí sim vai acontecer o arrebatamento. Então existem essas duas linhas de pensamento. Porém, eu quero te falar, independentemente de qual linha de pensamento ocorra de fato o arrebatamento, o interessante, eu volto a repetir, é você e eu estarmos preparados para esse evento. Independente que seja antes ou depois da grande tribulação, é necessário estar preparado. Grande tribulação, como eu já falei, é o período de um tempo de sofrimento e perseguição que ocorrerá movido por parte do anticristo. A palavra tribulação, ela vem de uma origem de uma palavra em latim, tribulus. A palavra tribulo, ela quer dizer, era um instrumento de madeira coberto com cravos, utilizado pelos agricultores para separar grãos da palha. Então, era uma forma como os agricultores utilizavam no campo, quando ele ia colher espigas, ele separava o grão da espiga, certo? Era uma madeira que tinha cravo na ponta, ele ficava passando e o grão ia saltando da espiga. Então, daí vem o nome tribulo e também a palavra tribulação. Significa um tempo onde as coisas vão estar apertadas e o povo de Deus vão estar sendo espremido, assim como uma espiga era espremida para soltar o grão. Tá bom? Queridos, depois dessa rápida introdução, nós vamos entrar aqui também de uma forma rápida no contexto da parábola das 10 virgens. A parábola contada pelo Senhor Jesus. Ora, Jesus ele utiliza, certo? Um casamento tradicional judaico para narrar uma parábola. Uma parábola ela é um conto que traz uma verdade e um ensino. Então, Jesus ele se utiliza ali de uma ferramenta, de um casamento judaico, para ele poder fazer menção de como seria o casamento, a união do noivo, que é Cristo, com a noiva, que é a igreja. Então ele utilizou essa parábola das 10 virgens para fazer essa comparação, e é aqui aonde nós vamos entrar. Mas antes disso é necessário nós entendermos como que funciona um casamento judaico, para a gente poder entender todos os pontos aqui da parábola contada por Jesus. Olha, o casamento judaico, as festividades do casamento judaico, elas começavam à noite. Tá certo? Ela começava à noite e durava até uma semana, até 7 dias. Era uma grande festa. Era uma festa que era um marco na história de qualquer judeu. Até porque naquela época o judeu ele casava sem a intenção de se separar. Certo? Era um evento que marcava a vida do judeu para o resto da vida. Daí a tão importância que Jesus utilizou-se de um casamento para falar da união dele com a igreja. Porque não era uma coisa banal, não era uma brincadeira. Não era uma coisa, era já com tempo marcado para terminar. Não, casa, depois separou, foi embora. Não era uma coisa séria, por isso que Jesus se utilizou dessa parábola para narrar o encontro de Jesus com a sua igreja. Então o casamento ele geralmente começava à noite. A chegada do noivo à casa da noiva era anunciada pelos pajens do noivo. A noiva ela tem as suas damas de honra, dama de companhia, e o noivo tem o seu pajem. É chamado de pajem aqueles que acompanham ao noivo. E a chegada, eu estou falando de um casamento judeu. Então, à noite, né, tinha a festividade à noite, e a chegada do noivo na casa da noiva
era anunciada pelos pais. O noivo saía de sua casa e vinha festejando junto com ele uma comitiva de pessoas, festejando, cantando, e também ali os pajens do noivo, ou padrinhos, como alguém queira chamar. Então eles vinham acompanhando o noivo na frente eles acompanhando, e eles vinham cantando e anunciando nas ruas da cidade que o noivo estava passando. Então isso era uma festa judia tradicional em uma festa de casamento. A noiva, ela tinha 10 damas de honra para ajudar nos preparativos, né? Tinha 10 damas de honra que iam ajudar a se vestir, a se preparar, para estar ali impecável para a chegada do noivo. As damas de honra ali no casamento judaico, elas eram responsáveis por acender as lâmpadas às 6 da tarde, né? Quando já começa ali o crepúsculo do dia, quando o sol já está se pondo, ou já tem se pondo, então começa ali já a escurecer. As damas de honra, elas tinham por obrigação acender as lâmpadas e mantê-las acesas até a chegada do noivo. Então, daí que nós vemos aqui já entrar na parábola que Jesus falou. Então, as damas, elas acendiam as suas lâmpadas e elas tinham que manter essas lâmpadas acesas. Por quê? Porque o noivo, ele iria ver a claridade na casa onde a noiva estava. Aí já vista, naquela época não havia luz elétrica, então a cidade era escura. Tinha sim algumas chamas, algumas tochas acesas, sim, é lógico que tinha. Porém, a casa onde a noiva estava, ela estava toda acesa de lâmpadas, clareada, a luz resplandecia na casa aonde a noiva estava. Olha só que interessante isso, querida. Olha que coisa maravilhosa que o Espírito Santo ele fala ao nosso coração. Segundo o casamento judaico tradicional, do qual foi utilizado por Jesus para falar a parábola das 10 virgens, a casa aonde a noiva estava era uma casa aonde havia luz acesa. A noiva sendo a igreja, aonde a igreja está, a luz ela tem que estar acesa. A igreja, ela chegando num canto, automaticamente a luz também se faz presente naquele canto ali. Por isso que Jesus disse que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador, coloca em algum canto alto para que ela clareie todo o ambiente. Da mesma forma é a igreja, ela produz uma luz do próprio Espírito Santo. Então, aonde a igreja está, também a luz ali do Espírito Santo. Se a igreja estiver no canto e aquele canto estiver em trevas, então com certeza há algo de errado com essa igreja. Então, a noiva, as damas, elas tinham por obrigação manter as luzes acesas até a chegada do noivo. Quando a chegada do noivo era anunciada pelos pajens, pelos padrinhos, pelos acompanhantes do noivo, eles iam anunciando, olha, vem o noivo, aí vem o noivo, e pelas ruas da cidade eles iam falando. Quando ele se aproximava da casa, atraído pela luz, então as damas saíam da casa com as lâmpadas acesas na mão em direção ao noivo. Chegando ela onde estava o noivo, ainda no caminho, recebiam o noivo e traziam para dentro da casa onde estava a noiva. Esse era um casamento judaico ali em Israel na época de Jesus. Então, na parábola que Jesus contou, o noivo chegou à meia-noite, no caso, 6 horas depois das damas terem acendido as suas lâmpadas. Então, espero que estejam entendendo aqui a preciosidade e a revelação profética, escatológica da parábola das 10 virgens para a nossa vida. Eu vou começar a acelerar o vídeo para não ficar muito longo o vídeo. Eu entendo que um vídeo muito longo às vezes fica até um pouco cansativo de assistir. Mas eu quero repetir mais uma vez, vou estar disponibilizando esse estudo em PDF para você. Basta você entrar em contato com o número do WhatsApp e eu vou estar mandando para você. Então, haja vista que Jesus ele se utilizou da parábola das 10 virgens para falar de um tema profético da igreja que vai entrar para as núpcias com o Cordeiro, nós temos que entender o porquê que Jesus se utilizou dessa parábola e quais as características que a igreja, que eu e você devemos ter para também entrar nas bodas do Cordeiro. Vamos lá. Vamos falar de 5 virtudes que a igreja precisa ter
para entrar no reino do céu. A primeira virtude que a igreja precisa ter é a santidade. A santidade ela é representada na parábola pela palavra virgens. O reino do céu será semelhante a 10 virgens. Quando eu falo em virgens, eu estou falando de pureza, eu estou falando de santidade. A palavra santidade ela vem do hebraico kadosh, que significa separado, oposto do comum e diferente do comum. Tá certo? Então a primeira característica que a igreja precisa ter para ser arrebatada, para fazer parte do arrebatamento, para entrar nas bodas do Cordeiro, é a santidade. A Bíblia diz que seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santidade é impossível ver a face do Senhor. Então, você que é igreja, eu que sou igreja, aqueles que estão em volta do mundo assistindo esse vídeo, que são igreja, precisamos buscar a santidade, a separação, para poder ter acesso às bodas do Cordeiro. Mas que separação, que santidade é essa? A separação do pecado, a separação do mundo, a separação da apostasia, a separação, o afastamento, a renúncia de tudo aquilo que é contra os princípios de Deus. Só assim, renunciando a tudo isso, nós vamos ter acesso às bodas do Cordeiro. A segunda característica, eu tenho aqui várias referências, mas não dá tempo de entrar nas referências. A segunda marca da igreja que vai ser arrebatada é uma igreja atuante. Aqui diz que elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. A igreja do arrebatamento é uma igreja atuante. É uma igreja que está em movimento. É uma igreja missionária. É uma igreja que está cumprindo o ID. Não é uma igreja acomodada entre quatro paredes. Não é uma igreja preguiçosa. Não é uma igreja que se isola das outras igrejas. Não é uma igreja partidária. Não é uma igreja que come partido pela sua própria causa, que nem um partido político. Não. A igreja do arrebatamento é uma igreja missionária. A igreja do arrebatamento é uma igreja que sai e vai em busca dos perdidos, que vai em busca das ovelhas, que vai fazer missão, que vai pregar o evangelho, que vai cumprir o ID, que vai na casa dos enfermos, que vai na casa do necessitado. A igreja do arrebatamento é uma igreja missionária. As virgens tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. A igreja do arrebatamento é uma igreja que está em movimento, mas um movimento de busca pelo noivo e busca pelos perdidos. A terceira marca da igreja que vai ser arrebatada: prudência. A Bíblia diz que 5 delas eram prudentes. O que é prudência, irmão? Prudência é pensar antes de agir, é analisar, é planejar, é sentar, é calcular, é ter estratégia. Prudência é não agir pela própria vontade, pelas próprias mãos, pelo impulso. Prudência é quando você, antes de tudo, você coloca Deus na situação e diz: Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? Senhor, o que eu falo? Senhor, como eu devo agir? Isso é uma igreja prudente. Não é uma igreja que age pela sua própria vontade, que age pelo seu impulso, que faz aquilo que acha-lhe que é necessário fazer, sem saber se Deus está na situação. Eu lembro-me que certa vez Moisés ele estava no deserto e Deus, vendo a rebelião do povo, Deus fala para Moisés e diz: Moisés, o povo é rebelde. Eu não vou no meio desse povo, todavia eu vou enviar um anjo para ir com ele. Aí Moisés vai e diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou arredar o pé desse lugar. Eu também não vou. Mesmo Deus falando que iria mandar o anjo, Moisés disse: eu não vou com o anjo, eu queria com o Senhor. Isso é prudência, irmãos. Isso é prudência, pensar antes de agir, analisar. Moisés ele analisou e pensou: se Deus não for comigo, eu não vou ter vitória. Como eu vou vencer os inimigos? Como eu vou ter capacidade? Quem vai ouvir as minhas causas? Então, a igreja do arrebatamento é uma igreja prudente. A quarta marca e virtude da igreja que será arrebatada é ungida. Escuta isso, querido. A igreja que será arrebatada vai ser uma igreja ungida. Uma igreja que se preocupa com o azeite na sua vasilha. Uma igreja que se preocupa com o óleo. O que é o óleo? Esse óleo aqui, em uma representação espiritual, ele representa o próprio Espírito Santo que mantém a chama da igreja viva. A igreja do arrebatamento é uma igreja que crê nos dons espirituais, uma igreja que pratica os dons espirituais, uma igreja que prega o verdadeiro
ensino do Pentecoste com os dons espirituais. É uma igreja cheia do poder de Deus. É uma igreja onde o Espírito Santo opera de forma poderosa e sobrenatural. A igreja do arrebatamento não é uma igreja morna, não é uma igreja fria, não é uma igreja calada, não é uma igreja incrédula. A igreja do arrebatamento é uma igreja assim como pregavam os apóstolos. Lembra de Pedro, quando Pedro ele ia entrando na porta do templo ali em Israel, quando ele ia orar, tinha ali uma pessoa deficiente na porta do templo. E aquele deficiente, ele olhou para Pedro ali e disse, me dá uma esmola. Então Pedro olhou para ele e disse, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele estendeu a mão, pegou aquele deficiente pela mão e colocou de pé. A igreja do arrebatamento, querido, escuta isso, não é uma igreja rica. Pode até ser, mas o critério não é esse. O critério para a igreja do arrebatamento não é ser rica. Não é seus membros serem tudo empresários, grandes ofertas, grandes dízimos. A igreja que será arrebatada será uma igreja cheia do poder de Deus e movida pela ação do Espírito Santo. Uma igreja que se preocupa com o azeite em suas lamparinas. Aqui eu tenho muitas referências para o uso e o significado do azeite, que porém não vai dar para fazer a exposição. E a quinta marca é a igreja que sabe a importância do azeite. Olha o que as virgens prudentes falaram aqui no final. Eles disseram, não seja o caso que nos falte também um azeite, depois de as loucas terem pedido o seu azeite. Então ela disse, olha, não vou dar, porque se eu der, vai me faltar também. Em certo momento eu até questionei e disse, olha, mas podia repartir o azeite. Mas depois eu caí em mim, pensei e entendi que se ela desse, iria faltar para elas também. E por que as loucas não tinham azeite de reserva? Porque elas não se preocuparam, não priorizaram, não tinham conhecimento e se tinham, não fizeram caso da importância do azeite. Olha, eu quero te falar uma coisa, que esse azeite é a presença de Deus na tua vida. Então, nós temos que saber a importância da presença de Deus na nossa vida. E muitas pessoas vão querer chegar para você e vão querer tirar essa presença de você. Muitas pessoas vão querer chamar a tua atenção para que essa presença saia. Muitas pessoas eles vão te olhar diferente por causa dessa presença. Muitas pessoas vão se levantar contra você por causa dessa presença. Mas eu quero te falar uma coisa. A presença de Deus na tua vida, ela é suficiente para você suportar qualquer abandono, qualquer afronta, qualquer levante, qualquer oposição. A presença de Deus na tua vida, ela é necessária para você se manter de pé até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, meus queridos, meus irmãos, já vou aqui encerrar o vídeo, mas estou aqui com o PDF para disponibilizar gratuitamente para você e tem muitas referências, é um estudo completo. Então entre em contato comigo pelo número do WhatsApp e eu vou estar disponibilizando para você. Espero ter te ajudado bastante. Fique conosco, porque temos muita coisa ainda para trazer para a tua vida. Que o Senhor te guarde e te abençoe em o nome de Jesus.